Já alguma vez se sentiu frustrado ao tentar abrir um frasco que antes abria sem pensar 2 vezes? Ou talvez tenha notado que subir as escadas do prédio já não é tão fácil como era, e que os seus braços parecem ter menos força para levar os sacos das compras. Esta perda de força, esta fraqueza que se vai instalando sorrateiramente, tem um nome: sarcopenia. É a perda de massa e força muscular que acontece com a idade e é uma das maiores ladras da nossa independência e qualidade de vida. Muitos de nós, ao ouvirmos falar em fortalecer os ossos e os músculos, pensamos imediatamente no famoso caldo de ossos. Tornou-se uma moda, uma espécie de elixir mágico que promete rejuvenescer-nos. Mas e se eu lhe dissesse que, para construir músculo a sério e combater a sarcopenia, o caldo de ossos não é de todo a melhor solução? E se existisse um alimento muito mais simples, mais barato e incrivelmente mais eficaz, que provavelmente até já tem no seu frigorífico? Neste vídeo, vamos desvendar este segredo. Vamos falar sobre alimentos poderosos e hábitos simples, que realmente funcionam para recuperar a sua força, para que possa continuar a desfrutar da vida com toda a energia e vitalidade que merece. Fique comigo até ao fim, porque a simplicidade do que vou partilhar pode mesmo surpreendê-lo. Vamos então mergulhar no coração da questão. Quando falamos em construir músculo, a palavra-chave é proteína. Mas nem toda a proteína é criada da mesma forma. O caldo de ossos é rico em colagênio, que é fantástico para a pele, para as articulações, para o cabelo. No entanto, para a construção muscular, o colagênio é como tentar construir uma parede de tijolos apenas com areia e água. Faltam os tijolos principais. Os nossos músculos precisam de um conjunto completo de tijolos, chamados aminoácidos essenciais, e um em particular funciona como o mestre de obras, que dá a ordem para começar a construção. Esse aminoácido chama-se leucina. O caldo de ossos tem muito pouca leucina. Então, qual é o alimento que é uma verdadeira bomba de leucina e de todos os outros aminoácidos essenciais, perfeitamente embalado pela natureza? O ovo. Sim, o humilde e versátil ovo. Pense no ovo não como um simples alimento de pequeno almoço, mas como uma cápsula de força pura. Cada ovo contém cerca de 6 gramas de proteína da mais alta qualidade, com o equilíbrio perfeito de aminoácidos para que o seu corpo os possa usar diretamente para reparar e construir tecido muscular. É a proteína mais biodisponível que existe, o que significa que o nosso corpo a absorve e utiliza com uma eficiência extraordinária. Comer 2 ovos é como enviar uma equipa de construção altamente qualificada diretamente para os seus músculos. Agora, a questão não é apenas comer ovos, mas como e quando os comer para maximizar os seus benefícios. Muitos de nós passamos a noite em jejum, e ao acordar, os nossos músculos estão num estado de catabolismo, ou seja, a desfazerem-se ligeiramente. Começar o dia com uma dose de proteína de alta qualidade, como a dos ovos, interrompe imediatamente esse processo e ativa o sinal de construção muscular, a chamada síntese proteica. É como ligar o interruptor da força logo pela manhã. Em vez de uma torrada com manteiga ou um pão com doce, que nos dão uma energia rápida que depressa desaparece, experimente 2 ovos mexidos, cozidos ou escalfados. Vai notar uma diferença na sua saciedade e nos seus níveis de energia ao longo de toda a manhã. E não se preocupe com o mito do colesterol. Estudos mais recentes e aprofundados já demonstraram que, para a maioria das pessoas, o colesterol presente nos ovos tem um impacto mínimo no colesterol do sangue. O nosso corpo é inteligente e, quando consumimos colesterol através da alimentação, ele simplesmente produz menos. Os verdadeiros vilões para o colesterol sanguíneo
são as gorduras saturadas e trans, e os açúcares em excesso, não o colesterol de um ovo inteiro e nutritivo. Aliás, é na gema que se encontra a maior parte das vitaminas e minerais, como a vitamina D, a colina, essencial para o cérebro, e os antioxidantes que protegem a nossa visão. Deitar fora a gema é deitar fora o tesouro. A versatilidade do ovo é outra das suas grandes vantagens. Se se cansar de ovos mexidos, faça uma pequena omelete com espinafres e cogumelos. Coza alguns ovos no início da semana para ter um lanche rápido e rico em proteína à mão. Pode fatiar um ovo cozido e adicioná-lo à sua salada do almoço, ou até mesmo à sua sopa. Imagine uma sopa de legumes rica e reconfortante com um ovo escalfado por cima. A gema mole a misturar-se no caldo. É delicioso, nutritivo e está a alimentar os seus músculos da melhor maneira possível. Portanto, da próxima vez que pensar em como pode ganhar mais força, esqueça os suplementos caros e as modas complicadas. Lembre-se do poder que está dentro da casca de um simples ovo. É a ferramenta mais eficaz e acessível que tem à sua disposição para lutar ativamente contra a sarcopenia e manter a sua força e independência por muitos e muitos anos. Agora que já estabelecemos o ovo como nosso campeão da proteína matinal, vamos explorar outros aliados poderosos nesta luta pela força muscular. Pensemos no nosso mar, na nossa costa. Portugal tem uma riqueza incrível de peixe, e entre eles, os peixes gordos como a sardinha, o carapau e a cavala são verdadeiras estrelas. Muitas vezes subestimados, talvez por serem mais baratos, são das melhores coisas que podemos colocar no nosso prato. O que os torna tão especiais? Bem, para além de serem uma fonte fantástica de proteína de alta qualidade, tal como os ovos, eles vêm com um bônus incrível: os ácidos gordos ômega 3. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural potentíssimo. Com o avançar da idade, é comum termos um nível de inflamação crônica de baixo grau no corpo, uma espécie de fogo lento, que não só contribui para várias doenças, mas também atrapalha a capacidade dos nossos músculos de se repararem e crescerem. A proteína pode ser o mestre de obras, mas se o estaleiro estiver em chamas, a construção não avança. O ômega 3 ajuda a apagar esse fogo, criando um ambiente mais favorável para que a proteína faça o seu trabalho. Pense numa lata de sardinhas em azeite. É uma refeição completa, prática e barata. Tem a proteína para os músculos, o ômega 3 para combater a inflamação e o cálcio dos ossinhos finos que se comem, essencial para a saúde dos nossos ossos. Uma simples sandes de pão de qualidade com sardinhas, umas rodelas de tomate e cebola, ou umas batatas cozidas com sardinhas assadas, são refeições tradicionalmente portuguesas que, sem sabermos, são perfeitas para a nossa saúde muscular. Não precisa comer peixe gordo todos os dias, mas tentar incluí-lo 2 a 3 vezes por semana pode fazer uma diferença notável. E não nos podemos esquecer do nosso querido bacalhau, que, embora seja um peixe magro, é uma fonte extraordinária de proteína de altíssima qualidade. Uma posta de bacalhau cozido com grão de bico, regado com um bom azeite, é um prato que alimenta a alma e fortalece o corpo. E isto leva-nos ao nosso próximo grupo de alimentos, as leguminosas. O feijão, o grão de bico, as lentilhas, as favas. São a base da nossa dieta mediterrânica e uma fonte de proteína vegetal incrível. Talvez não queira ou não possa comer produtos de origem animal todos os dias, e as leguminosas são a alternativa perfeita. Para além da proteína, são riquíssimas em fibra, que alimenta as boas bactérias do nosso intestino e nos ajuda a sentir saciados e a manter a regularidade intestinal, algo que se pode tornar um desafio com a idade.
A combinação clássica de arroz com feijão, por exemplo, não é por acaso. Juntos, estes dois alimentos fornecem todos os aminoácidos essenciais, formando uma proteína completa, tão boa para os músculos como a da carne ou do peixe. Uma sopa rica de feijão branco com couve, uma salada de grão de bico com bacalhau desfiado ou umas lentilhas estufadas com legumes são formas deliciosas e econômicas de garantir que está a dar aos seus músculos o que eles precisam. O truque aqui, e este é um hábito fundamental, é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. O nosso corpo não consegue armazenar proteína para usar mais tarde. Se comermos um bife enorme ao jantar e quase nenhuma proteína durante o resto do dia, a maior parte dessa proteína do bife não será usada para construir músculo. É como tentar regar uma planta deitando-lhe um balde de água de uma só vez. A maior parte da água escorre e perde-se. É muito mais eficaz ir regando a planta aos poucos ao longo do dia. O mesmo se passa com os nossos músculos. O ideal é incluir uma fonte de proteína em cada refeição principal. Por exemplo, 2 ovos ao pequeno almoço, uma porção de peixe ou frango ao almoço e uma taça de sopa de lentilhas ou um iogurte grego natural ao jantar. Desta forma, mantemos o estímulo para a construção muscular ativo constantemente, em vez de o ligarmos e desligarmos. Este pequeno ajuste no timing das suas refeições, sem necessariamente comer mais, pode potenciar enormemente os resultados do que come. Resumindo a nossa conversa, a luta contra a perda de força e massa muscular, a tal sarcopenia, não se vence com poções mágicas ou dietas da moda. A vitória está na simplicidade e na consistência dos nossos hábitos diários. Está em perceber que o nosso corpo, à medida que envelhece, precisa de um cuidado mais atento, mas não necessariamente mais complicado. A grande lição é que precisamos de proteína de alta qualidade e precisamos dela distribuída ao longo do dia para manter a nossa fábrica muscular a funcionar em pleno. Começar o dia com a potência de 1 ou 2 ovos é dar o sinal de partida para um dia de força e vitalidade, interrompendo o processo de desgaste muscular que ocorre durante a noite. Ao longo do dia, incluir os tesouros do nosso mar, como as sardinhas e a cavala, não só nos dá mais proteína, como também nos oferece o poder anti-inflamatório do ômega 3, preparando o terreno para que os músculos se possam regenerar. E não podemos esquecer a força humilde que vem da terra, nas nossas leguminosas, no feijão, no grão, que nos oferecem proteína vegetal de qualidade e fibra essencial para o nosso bem-estar geral. Mais importante do que qualquer alimento isolado é a forma como os combinamos e o ritmo com que os oferecemos ao nosso corpo. Um pouco de proteína de manhã, um pouco ao almoço, um pouco ao jantar. É este fluxo constante de nutrientes que mantém a chama da nossa força acesa. Por favor, lembre-se que nunca é tarde demais para começar. Cada refeição é uma nova oportunidade para nutrir o seu corpo e investir na sua independência futura. Não se sinta sobrecarregado com a ideia de ter de mudar tudo de uma vez. Comece com uma pequena alteração. Talvez amanhã, em vez do pão com manteiga, experimente 2 ovos mexidos e veja como se sente. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes viagens e a transformações incríveis. Você tem o poder de redefinir o que significa envelhecer, de o fazer com vigor, com energia para brincar com os netos, para fazer as suas caminhadas, para cuidar do seu jardim e para viver a vida plenamente e nos seus próprios termos. A sua força está no seu prato. Agora que eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Tem alguma receita especial com ovos ou sardinhas que queira partilhar? Deixe o seu comentário aqui embaixo. As suas experiências e ideias
enriquecem a nossa comunidade e podem inspirar outras pessoas. Se achou esta nossa conversa útil e interessante, por favor, deixe um gosto no vídeo para eu saber. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos encontros, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver com mais saúde e alegria. Lembre-se sempre, o seu corpo é o seu companheiro de vida mais fiel. Trate-o com o carinho e a nutrição que ele merece. Um grande abraço e até a próxima. Viva cada dia com toda a sua força.